Bom dia, boa tarde. Somos os alunos do terceiro ano de administração e o grupo é composto pela Isadora Vitorassi, Danilo Amaral, Driele Yamaguchi, Maria Júlia Marques e Nádia Vansan. E vamos apresentar o trabalho de português sobre o modernismo no Brasil e eu vou começar dando uma introduzida. O modernismo brasileiro ele foi um movimento artístico que surgiu oficialmente na Semana de Arte Moderna de 1922. Ele se estendeu até a segunda metade do século passado. No entanto, essas datas são apenas referências, porque o modernismo ele não foi uma coisa só, ou seja, ele envolveu várias gerações de artistas, cada um com uma ideia diferente entre si. Ainda que algumas características estivessem quase sempre presentes, como as que temos aqui no slide. O rompimento com as formas tradicionais de expressão artística, a busca por uma expressão artística nacional e inovadora e, na literatura, a valorização do cotidiano, expresso em linguagem simples. Além disso, no início havia o desejo de usar a arte para representar a realidade brasileira. Com o tempo, os modernistas se libertaram até mesmo dessa obrigação, como vamos ver adiante. No contexto dos anos 1920, permitiu uma ruptura com as expressões artísticas tradicionais, porque aos olhos de toda uma geração de artistas e intelectuais, o Brasil era uma jovem república em busca de sua identidade. E a arte deveria ser a voz dessa identidade, sem amarras estéticas e sem preocupações com estilos rígidos ou normas acadêmicas. Era preciso encontrar a essência de uma arte genuinamente brasileira. Meu nome é Isadora Vitorassi e eu vim falar um pouco sobre a primeira geração modernista brasileira, que é conhecida como a fase heróica ou da destruição. A primeira geração de modernistas eram compostos, maior parte, por artistas rebeldes. Tinham como papel o de destruidores da antiga ordem. Não sabiam o que queriam fazer desse período para frente, mas sabiam que nada mais seria como antes. Nessa fase, o elemento principal se torna o nacionalismo, representando o cotidiano e a cultura brasileira. A primeira fase é marcada pelos manifestos nacionalistas, do pau-brasil, antropofagia, verde-amarelismo e a escola da anta. Agora, nós selecionamos duas obras desse período. A primeira é o trecho do Manifesto Antropófago de Oswald de Andrade. Nunca fomos catequizados, fizemos foi carnaval. O índio vestido de senador do império, ou figurando nas óperas de Alencar, cheio de bons sentimentos portugueses. Essa é uma obra da literatura modernista. Embora se fale muito da literatura modernista, é importante lembrarmos outras formas de expressão, como o Abapuru, que está representado ao lado, que é uma obra de Tarsila do Amaral, que hoje é o quadro brasileiro mais valioso. Bom, meu nome é Nádia Vansan, do terceiro ano de administração. Agora eu vou estar falando um pouco sobre a segunda geração modernística brasileira, conhecida como a fase da consolidação ou geração de 30. As principais características dessa fase foram influência do realismo e romantismo, nacionalismo e universalismo, regionalismo, realidade social, cultural e econômica, valorização da cultura brasileira, influência da psicanálise de Freud e a temática cotidiana em linguagem coloquial. Então, a segunda geração modernística, ela foi centrada por uma revolta que ajudou os autores a criar mais maturidade e fazendo com que o movimento ficasse mais bem definido, contendo elementos nacionalistas e respeitando a liberdade, mas evitando o excesso de experimentalismo dos anos de 1920. Agora eu vou dar continuidade falando da prosa de 30. Bom, uma das principais causas por ter dado impulso na segunda geração modernística
foi a prosa de 30. Bom, a prosa de 30, ela foi focada nos romances regionalistas e urbanos. Também, o que ela focou também muito foi nos problemas sociais, a qual aproximou a linguagem coloquial e regional. E com isso fez com que, mudasse, a realidade dos países, dos campos e nas cidades. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a terceira geração modernista brasileira. A partir dos anos de 1940, o Brasil ele caminhava para profundas mudanças sociais e o mesmo ocorria no campo artístico. Essa nova geração de modernistas surgiu ainda comprometida com a inovação, mas muito preocupada em não se prender a nenhuma regra, nem mesmo aos modelos dos primeiros modernistas. Assim, esse elemento nacional e essa representação da realidade, elas ficavam em segundo plano, com o foco se deslocando para a psicologia dos personagens. Por outro lado, como a liberdade artística ela era mais importante do que as fórmulas, essa fase ela não teve um final muito claro, porque muitos estudiosos eles afirmavam que terminou em 1960 e outros acreditam que ela se estendeu até os anos de 1980. Então ela não tem uma resposta muito clara e deixa esse questionamento do final dela. Essa fase de redemocratização do país, visto que em 1945 termina o Estado Novo, que foi implementado pela ditadura de Getúlio Vargas. Esse nível mundial, o ano de 1945, é também o fim da Segunda Guerra Mundial e do sistema totalitário nazismo. Entretanto, tem o início a Guerra Fria e a corrida armamentista. Bom, essas principais características da terceira geração modernistas, elas são o academicismo, o passadismo e retorno ao passado, as experimentações artísticas como a fixação experimental, o realismo fantástico, que são os contos fantásticos, o retorno à forma poética, que nada mais é que a valorização da métrica e da rima, a influência do parnasianismo e simbolismo, as inovações linguísticas e metalinguagem, o regionalismo universal, a temática social e humana e, por fim, a linguagem mais objetiva. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês das principais obras da arte moderna brasileira. Aqui nós temos a obra Bananal, que foi feita em 1927, de Sagal. Essa obra ela é marcada pela experiência trágica da transição da Primeira Guerra. Ela é bem influenciada pela violência e perseguição dos judeus. Então, Bananal, por mais que ela é influenciada por essa tragédia, da Primeira Guerra, da violência, ela não deixa de ser uma homenagem ao Brasil, porque foi o país que revelou ao artista o milagre da luz e da cor. Essa é uma das principais obras de Sagal, e ele dizia nas suas conversas com Mário de Andrade que o Brasil foi quem revelou para ele o milagre da luz e da cor. E aqui nós temos as Bachianas Brasileiras, de 1930 a 1945, que teve essa linguagem transita numa mediação de rara originalidade entre as conquistas, no caso, tanto as formais e sonoras, mais arrojada das tendências europeias, entre os elementos da música popular brasileira e entre os elementos do nosso folclore musical. O folclore ele se destaca bastante nas Bachianas Brasileiras. Aqui nós temos a Macunaíma, de 1969. Essa obra é um fruto do conhecimento reunido por Mário de Andrade acerca das lendas e mitos indígenas e folclóricos. A obra ela procura fazer um retrato do povo brasileiro por meio do herói sem caráter. Ela trata bastante a vida e como os indígenas viviam e as lendas que até hoje estão presentes na sociedade, Tem uma influência muito grande do folclore e essas são as principais obras do modernismo no Brasil. E para finalizar, vou deixar uma frase de Mário de Andrade, que ele dizia que nós não devemos seguir de exemplo para ninguém, mas podemos servir de lição. Ele afirmava que de exemplo a gente não deve ser para ninguém, mas de lição com a nossa experiência outras pessoas podem
ser influenciadas e não cometer os mesmos erros. E esse foi o nosso trabalho e eu termino com essa frase de Marinho de Andrade. Obrigada.